Boa noite. Amém. Eu, a Neuci também, né, Neuci? A gente não fica assim, né? É isso aí. Eu quero, antes da gente começar esse momento lindíssimo que o Senhor tem preparado para nós, aliás, qual é o momento que o Senhor prepara para nós que não é lindíssimo, não é? Qual é o momento que o Senhor prepara, que o Senhor sonha para nós, que não é belíssimo, que na nossa vida não vem ser, como a gente dizia, né, na semana passada, um marco na nossa vida, um divisor de águas, um testemunho para que a gente vá lá fora e grite para todas as pessoas aquilo que verdadeiramente Ele realiza no nosso meio. E hoje, como o Serginho já disse, a Simone estava rezando conosco, as músicas todas vêm dizendo para nós, o Senhor tem um recado para a gente, né? E vocês, como algumas pessoas já devem ter visto no Facebook, às vezes lá no WhatsApp, né? O que o Senhor veio falar para nós hoje? Qual era o tema? Qual era ali, vamos dizer assim, o chamado especial para a nossa noite de hoje? Que Jesus é a água viva. Mais do que Ele ser a água viva, Ele é a fonte de água viva. Ele é o lugar de onde nós vamos buscar, mas Ele é uma fonte. O que é uma fonte? Uma nascente, né? Um lugar de onde a gente vai buscar, mas que não seca, que não para de ser renovado, de a todo momento vir à tona. Não é assim uma nascente de água? Né? Eu quero contar para vocês, né? E enquanto a gente rezava ali, eu quero colocar este momento, porque vocês todos provavelmente sabem que na missa nós partilhamos de 2 alimentos. Nós temos 2 mesas que nós nos alimentamos. Nós temos o pão da palavra e o pão eucarístico, não é? E hoje, aqui, quando a gente traz a palavra, nós também nos alimentamos dessa palavra. E hoje, enquanto nós rezávamos, me veio muito forte ao coração uma pessoa de quem eu amo muito, profundamente, um irmão meu de caminhada, que quando eu fui apresentada a Deus, esse meu irmão também foi. Nós temos o mesmo tempo de caminhada, mas esse meu irmão, pelas razões dele, inúmeras vezes ele se afastou dessa fonte de água viva. E o nosso grupo de jovens, lá em Santa Rosa do Viterbo, quando nós começamos, chamava-se Grupo de Jovens Água Viva. E conversando com esse meu irmão dias atrás, ele dizia assim: estou voltando, como filho pródigo, machucado, ferido, sem nada, mas eu estou voltando. Eu preciso de novo beber da fonte. E eu quero nesse momento dedicar todas essas palavras em sacrifício a esse meu irmão, que com certeza bebeu muito da água que o mundo ofereceu a ele. Bebeu muita água contaminada, bebeu muita água podre, pensando ser da fonte que a gente tem vivido e que a gente sabe que é um diferencial. Mas não importa. O que eu quero dizer para vocês é que talvez vocês até conheçam também pessoas assim. Talvez até você esteja nessa condição hoje, de ter bebido inúmeras vezes dessa água que te ofereceram, que naquele momento parecia ser a água melhor que você tinha para beber. Uma água refrescante, uma água como às vezes a gente vê por aí, aromatizada, né? Uma água com um gelinho diferente, uma água que às vezes você foi iludido como sendo aquela que ia matar a sua sede verdadeiramente. Mas depois de ter bebido, você viu quais eram as consequências. Você viu que não matou a tua sede.
Aliás, além de não ter matado a tua sede, você teve consequências desastrosas, né? Quem é que já teve assim, consequências físicas de ter consumido água contaminada sabe do que eu estou falando, né? Às vezes quando a gente viaja aí por lugares onde a gente sabe que a água não é tratada, a gente sabe, né, como que o nosso corpo reage. E ele reage com diarreia, com vômito, com febre, com infecção, né? E às vezes eu posso dizer para vocês que nós sentimos não só no corpo, mas no espírito, o resultado de tomarmos dessas águas que o mundo oferece. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Amém. Louvado seja Deus. Então eu quero começar, né, convidando vocês a abrirmos a palavra de Deus lá no livro, né, no Evangelho de São João, no capítulo 4, os versículos 13 e 14. Evangelho de São João, capítulo 4, os versículos 13 e 14. E a gente vai se deter um pouquinho nessa passagem. Tá bom? Tem alguém aí da plateia que achou e que gostaria de ler em voz alta, forte, para todos nós ouvirmos? Pode ficar em pé e fazer a leitura. Pode, vamos lá. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Vocês conseguem identificar, né, a quem Jesus está falando isso? É uma passagem muito conhecida. A gente já leu assim algumas vezes aqui, né? Mas quando a gente pega de um contexto maior, a gente retira só um pedacinho, né? Fica um pouquinho mais complicado. Mas alguém conseguiu identificar para quem é que Jesus está falando isso? Não? Quem sabe? Para a samaritana. Louvado seja Deus. Para a samaritana. Então, isso aqui foi dito lá no contexto da samaritana. Quando Jesus se encontra com aquela mulher que vai ao poço, né, de Jacó retirar água. E quando ela estava ali, então, já era, né, por volta do meio-dia, ou seja, um calor muito grande. A gente sabe que o calor ali da Palestina é imenso, né? Eu nunca fui para aqueles lados lá, mas talvez, eu não sei se talvez comparado com o nosso aqui, mas eu sei que o nosso aqui por volta do meio-dia, para mim, é insuportável na rua, né? Imagine numa localização assim, numa região que tem desertos, né? E que a pessoa vai ao poço para retirar água. Mas, na verdade, quando a gente diz que ela foi ao poço para retirar água, ela não vai só para retirar água, mas ela vai ao poço naquele horário, porque naquele horário, pouquíssimas pessoas, por causa do calor, iam. As pessoas, pensem comigo, se vai para retirar água naquele poço, vão no horário que a temperatura esteja um pouco mais amena. Porque meio-dia e meio, quem que vai ser louco de sair naquela temperatura para tirar a água do poço? Mas ela ia naquele horário, né? Porque ela era uma mulher mal vista, né? Que tinha como, já numa passagem anterior, num diálogo anterior, né? Com Jesus, anterior não, depois, né? De Jesus, que Jesus diz para ela: vai, busca teu marido, e ela diz: eu não tenho marido.
E ele diz para ela: falaste bem, porque tiveste 5 maridos e agora o que você tem não é teu. Então, olha a inquietude do coração dessa mulher, né? A sede do coração dessa mulher de amor, de compreensão, de respeito, né? E que ela buscava saciar em outra pessoa. Ela buscava saciar na presença de um outro homem, na presença de alguém. Então, porque ela era mal vista, ela precisava ir num horário em que não tivesse outras pessoas, porque ela não era uma mulher de boa fama, em que as pessoas se sentiam à vontade na presença dela. Então, em um dos diálogos com esta mulher, Jesus vai dizer para ela o que a gente leu, né? Então, ali no versículo 13, vamos ler junto? Né? Olha lá, respondeu-lhe Jesus. Lê todo mundo para mim. Todo parou. Todo aquele que beber desta água, que água que ele está se referindo? A água do poço, que ela tinha ido buscar. Porque antes ele pede para ela: tenho sede, mulher, dá-me de beber da água que ela estava tirando, né? Então ele diz que todo aquele que beber daquela água do poço voltará a ter sede. Mas ele faz aí um parênteses, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der não voltará a ter sede, jamais voltará a ter sede. E aí ele complementa, olha lá: mas a água que eu lhe der virá a ser nele o quê? Fonte de água que jorrará até a vida eterna. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu estive pensando, né? Na nossa vida, na nossa caminhada, quem é que nunca ouviu este termo? Que Jesus é fonte de água viva. Levanta a mão. Quem nunca ouviu? Glória a Deus. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Nós, né, a gente ouve alguns termos ao longo da nossa vida inúmeras vezes, não é verdade? E esses termos, eles vão caindo ao nosso coração, eles vão ficando guardados, gravados na nossa memória, no nosso consciente, às vezes até no nosso subconsciente. E de vez em quando esse termo vem à tona, a gente se recorda, a gente se lembra. Uma mãe, quando ela diz para um filho, né, quando ela ensina para um filho, ela fala uma, ela fala duas, ela fala 30, ela fala 100, ela fala muitas vezes, mas ela sabe o quanto é importante para esse filho. Não é verdade? Que a gente insista, que a gente fala. Hoje, nessa noite, mais do que a gente vir fazer vocês querer que vocês recordem, né, desse termo de que Jesus é a fonte de água viva, o Senhor vem falando ao nosso coração que nós precisamos tomar uma, que nem diz uma amiga nossa nessa linha, tomar tenência. A gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa, mais do que saber que Jesus é fonte de água viva, que o Senhor é essa fonte que nós precisamos buscar, que Jesus é a água viva que mata a nossa sede, nós precisamos buscar essa fonte. Não basta mais que a gente saiba, não basta mais que a gente conheça, não basta mais ouvir, recordar, lembrar. É preciso que a gente faça algo de diferente. E o que é diferente? Qual é a diferença que Ele espera de cada um de nós? O que você acha que na tua vida precisa ser diferente? Já que não é a primeira vez, já que você já ouviu esse termo,
com certeza não foi uma, nem duas, nem três vezes. Qual é o diferencial que hoje o Senhor quer que você tenha na tua vida, para que Ele seja verdadeiramente fonte de água viva na tua vida? Essa mulher com certeza foi a primeira vez. E Ele disse para ela e diz para você hoje, que se você beber dessa água que Ele te oferece, de dentro de você fluirão rios de água viva, como diz mais para frente em São João também. Da água que Ele lhe der, você não mais terá sede. Por quê? Porque a água que Ele lhe dá, da água que Ele tem, você vai cada dia mais renovar. Você vai buscar daquilo que se renova, daquilo que se refaz, daquilo que brota como uma nascente e que vai revigorando, que vai transformando, que vai matando a nossa sede, não como uma água parada, mas como foi dito lá no Salmo, como água corrente, como água que vem e que leva as nossas impurezas, que leva as nossas imperfeições, e que todos os dias, quando eu vier buscar aquela água, ela é uma água viva, ela é uma água nova, ela é uma água diferente daquela que eu vim buscar no dia anterior, porque aquela que eu vim buscar já foi, já passou, já levou o que eu precisava. Hoje ela é diferente, ela é nova, ela me revigora, ela refaz as minhas forças, ela mata a minha sede. Talvez ontem a minha sede era de justiça, hoje a minha sede é de caridade, amanhã será uma sede de esperança, depois será uma sede de presença de irmãos. Eu não sei qual é a tua sede, eu não sei qual é a tua sede, eu sei quais são as minhas sedes internas. Tem um padre lindíssimo que eu amo de paixão, Padre Léo, que dizia assim, que nós precisamos hoje, a igreja precisa hoje de corações sedentos. Nós não precisamos de mentes, de intelectos que cada dia saiba mais, que se forme demais da conta e saiba verdadeiramente somente daquilo que o Senhor é, mas que busque o que o Senhor é. De corações ressequidos, de corações, vamos dizer, como aquela terra árida, seca. A Simone hoje dizia para a gente, daquela corça que vai em busca do rio, que vai em busca. Hoje nós queremos uma alma que suspira por essa água nova, que suspira por essa nova nascente, por este rio de águas correntes. Por isso que eu te pergunto, o que será que na tua vida hoje o Senhor quer que seja esse diferencial? Talvez nós tenhamos traçado uma reta na nossa vida, uma linha, e que hoje o Senhor esteja te convidando a passar, ou seja, a ultrapassar essa reta, a ir além dessa reta que você mesma traçou, porque o Senhor não traça reta para nós, o Senhor sempre quer vida nova, o Senhor sempre quer limites superados, barreiras superadas, e hoje o Senhor quer ultrapassar esse limite, o limite da nossa condição física, o limite da nossa condição espiritual, o limite que às vezes eu acho que é impossível, mas para o Senhor não há impossíveis. Não há. Nós temos vivido aí tempos de seca física. Não é verdade? A gente vem aqui, todo mundo com a sua garrafinha de água, Eu sou uma delas. Nós não conseguimos ficar sem água. Nós não conseguimos. E isso, a gente não precisa ser muito estudado. Basta a gente ler um pouquinho que a gente vai saber os motivos. A gente sabe que o planeta hoje em dia está vivendo aí uma seca tremenda, e a gente tem buscado conscientizar as pessoas, porque 70% do nosso planeta, a superfície do nosso planeta é de água, e só
água doce para a gente beber. Olha a importância da gente preservar, da gente ter consciência de não desperdiçar, não é? Mas o nosso corpo, o nosso peso corporal, também, aproximadamente 70% do nosso corpo é de água, se constitui de água. E diz que quando a gente sente sede, é porque o nosso organismo já perdeu em cerca de 1 a 2% do nosso peso corporal. Então, se eu estou sentindo água, é porque o meu organismo já perdeu de 1 a 2% do meu peso corporal. Olha como é louco isso. O meu organismo, ele perde de 2 a 2,5 litros de água, do meu equivalente ao meu peso, diariamente. Por isso que os médicos falam que a gente tem que tomar água. Não é porque faz bem à saúde, é porque eu preciso repor aquilo que o meu corpo perde. Através da urina, através das fezes, através do suor. E a gente se preocupa com isso, os médicos falam. Mas e o meu espírito? E o meu espírito? A gente sabe que, humanamente dizendo, o ser humano não consegue viver mais do que 3 ou 4 dias sem consumir água, porque ele desidrata, e isso daí dá óbito imediato, vai perdendo as forças do organismo, vai desidratando, vai dando confusão. Gente, é óbito imediato. Mas e o espírito? Será que nós temos consciência do quanto o nosso espírito precisa ser hidratado por essa água viva que é Jesus? O quanto nós precisamos reidratar o nosso espírito, beber dessa água que é Jesus, buscar da fonte que é Jesus diariamente. Eu não sei quem foi que disse hoje aqui já, nós precisamos de almas sedentas. Nós precisamos hoje ser sedentos dessa água viva, desse Jesus que hoje se apresenta para nós como água viva, como fonte de água viva. Não de água, né? Aquela água parada, que a gente sabe que dá mosquito para dentro, mas aquela água que se renova todos os dias, no meu interior, naquele interior que muitas vezes eu deixo ele ficar seco, ressequido, terra batida, né? Terra de chão batido, porque eu permito que se torne chão batido, que se torne solo sequioso, deserto, porque eu não busco da água viva. Será que é porque nós não sabemos onde buscar? Ou será que é porque eu me acomodei em tomar só um pouquinho, em beber diariamente e repor diariamente só um pouquinho? Por isso que eu digo para vocês, qual é o limite que hoje o Senhor quer que nós ultrapassemos? Qual é o teu limite? Eu tenho certeza que lá no fundo do teu coração, no íntimo do teu coração, o Senhor vai estar falando. Se é que já não está falando, se é que o Espírito Santo já não está suscitando, onde é que precisa haver uma mudança? Onde é que precisa haver uma ruptura? Onde é que barreiras precisam cair para que você precise buscar água nova? Para que você precise beber em abundância, para que você não se contente mais com um pouquinho, com conta-gotas, com um pouquinho de cada vez. A Simone disse assim para a gente hoje, que quando a gente está com sede, a gente pode até ir lá na geladeira, tomar um copo de Coca-Cola. Eu tenho uma amiga que quase não toma água. Vocês já ouviram isso? Alergia de água? Pessoas que não conseguem, que não toleram água. Precisa tomar água, né, líquido de outra forma. Então, às vezes dá aquela sede, então vai lá e toma Coca-Cola. Ou então vai lá e toma um copo de limonada. Ou então vai, toma aquele suco de abacaxi com hortelã, refrescante. Mas fala uma coisa para mim. Tem alguma coisa que mate mais a sede do que água? Não. Não tem. Com Jesus na nossa vida espiritual,
você pode tentar ludibriar, você pode tentar enganar, você pode tentar outros meios, mas não há outro caminho que não seja pelas nascentes de água viva. Não há outro lugar onde você deva procurar para matar a tua sede que não seja na fonte que o Senhor nos apresenta. E quando Ele fala para essa mulher que da água que Ele der, essa fonte jorrará para a vida eterna, Ele está dizendo para você e para mim, que anseia dessa água, que tem buscado, que tem desejado, que tem se sentido, aí, sedento, que não há outro lugar. E como ela pergunta, mas como eu faço para beber dessa sede? Aonde eu... Você já sabe a resposta, sabe? Eu já sei a resposta. Nós já temos os meios para buscar. Nós queremos, nós desejamos, nós podemos. O Senhor está aqui. E uma coisa que é interessantíssima na arte que o Serginho montou. Vocês viram que não era uma fonte de água viva, onde estava escrito Jesus é a fonte de água viva. Estava escrito dentro de que desenho? Copo? Não. Isso, uma lata. Como se fosse uma lata de refrigerante, uma latinha de cerveja, mas era uma lata. E ela estava fechada. Por que isso? Sabe por quê? Porque era a unção que o Senhor nos dava. Era a inspiração que o Senhor nos dava. Que trazia ao nosso coração. Embora Ele seja aquela fonte, aquele rio caudaloso de águas correntes que jorram para a vida eterna. Mas hoje, nessa noite, o Senhor precisa de você dessa atitude. Qual é a atitude? Vamos ver se você sabe. Toma a latinha na mão. E você precisa fazer o quê? Abrir. Você precisa tomar a iniciativa de abrir. Você precisa tomar a iniciativa de romper este limite do fechado e ter a ousadia de tomar posse do que está dentro dessa lata. Porque o que o Senhor quer dar para você hoje é água, e água em abundância. Água que traz para você vida e vida eterna. Água daquela que eles prometiam lá no Antigo Testamento, que Jesus trouxe no Antigo e que hoje nós aqui, nessa noite, no ano de 2017, podemos tomar posse. Só não bebe aquele que não toma posse. Só não bebe aquele que não quer. Só não bebe aquele coração que não estiver sedento. E eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei se na tua vida o que você tem vivido tem sido suficiente. Mas o que eu quero é uma vida de que, bebendo dessa fonte, eu possa me tornar fonte para o meu irmão. É uma fonte de que, quanto mais eu bebo, o Senhor se torna pleno em mim, para que, jorrando em mim, o meu irmão que vier buscar, encontre dessa fonte de água viva. É isso que o Senhor quer para você e para mim nessa noite. Para que aqueles que vierem buscar em mim, encontrem dessa fonte de água viva. E que eu possa mostrar a direção. Para que eu possa ser testemunho. Para que eu possa indicar de que fonte é essa que eu tenho bebido. E você, meu irmão? De que fonte você tem bebido? De que fonte você tem consumido? Onde é que você tem buscado? Se o Senhor está dizendo para você hoje, rompe com as tuas barreiras. Talvez é o cansaço que não te deixa chegar. Talvez é o medo. Talvez é você se achar que você é indigno. O Senhor vai derramar água do mesmo jeito, o teu copo estando sujo ou limpo, o seu copo sendo de cristal ou de
se assim você permitir, se assim você deixar. Mas se o teu copo estiver virado de cabeça para baixo, a água vai passar por este copo e não vai penetrar. Se você tiver medo, se você estiver indiferente, se você estiver com o teu coração fechado, essa água não terá como penetrar. Talvez se o teu coração estiver ferido, talvez se o teu coração estiver orgulhoso demais e você dizer, eu não preciso. Na hora que eu precisar, eu busco. Não, é agora, é esse o momento da graça. O kairós de Deus é aquele momento em que eu digo, Senhor, eu preciso. Eu sou tão pequeno, Senhor, que se a tua graça não se fizer na minha vida, eu não posso mais nada. E esse é o tempo da graça. Esse é o momento em que o Senhor espera que você se proste, que você se lance aos pés dele e diga, Senhor, faça-se. Me plenifique nessa noite. Jorre em mim dessa fonte de água, porque é isso que eu preciso, para que a minha vida, Senhor, seja verdadeiramente um testemunho para que os meus irmãos saibam aonde eu estou. Hoje eu não quero convidar você a fechar os teus olhos, mas eu quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você aqui nessa atitude de estar de pé. Se você quiser, fechando também os teus olhos, você se coloque diante da cruz do Senhor, de onde Ele crucificado, tendo aqueles homens abertos ao seu lado, jorrou sangue e água. E dessa água, como que em cascata, o Senhor derrama sobre nós esse Espírito Santo. Que hoje, nesse momento, você estando de pé, você tome posse desse jorrar da cruz, a água viva do Senhor. Como que em cascata, como que em cachoeira, uma água viva sobre a tua vida. Uma água viva sobre o teu coração ressequido, mas um coração rachado como aquela terra árida, que por essas rachaduras pode sim penetrar essa água viva. E eu quero convidar você a continuar aquela oração que nós estávamos antes, pedindo ao Senhor que nessa noite Ele dê a esse nosso coração, a essa nossa alma sedenta, dessa água viva, dessa água que jorra para a eternidade, para que nós tenhamos vida nova nessa noite, para que nós tenhamos vida em abundância, para que a nossa vida nessa noite seja uma vida renovada, uma vida restaurada, uma vida curada, uma vida liberta, uma vida que todos ao olharem para nós possam perceber que nós fomos recuperados, nós somos regenerados por esta água viva, do qual todos nós fomos banhados, do qual todos nós fomos purificados, do qual todos nós nesta noite fomos mergulhados, inundados, lavados. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite de purificação, de restauração. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esta noite, Senhor, em que o Teu Espírito Santo, Ele nos inunda por completo. Ele nos envolve por completo, Senhor, em todos os nossos lados, em cima, embaixo, ao redor de cada um de nós, em que Ele envolve o nosso coração, em que Ele envolve, Senhor Jesus, as nossas mentes, em que Ele envolve, Senhor, as nossas recordações, as nossas lembranças, em que Ele envolve, Senhor Jesus, os nossos anseios, os nossos desejos, mas que Ele envolve, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós precisamos para que nós nos tornemos criaturas novas, Senhor. Você mesmo disse, Senhor Jesus, que nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, nos tornar criaturas novas, porque pela graça do Espírito Santo, Senhor Jesus, todo aquele que for tocado pode se tornar uma nova criatura. E hoje, Senhor, nós queremos tomar posse disso. Nós queremos nos tornar novas criaturas. Criaturas, Senhor Jesus, que podem ser restauradas, curadas e libertas por esta água, Senhor Jesus,
do qual nos nossos interiores podem fluir, Senhor Jesus, da tua água viva, Senhor. Nós queremos beber, nós queremos não só beber, Senhor, nós queremos mergulhar nessa noite. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto, da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa